tarde, colegas da rede. Hoje, terça-feira, o dia da gente trazer nosso já tradicional fechamento do mês de julho. Esse mês, com um dia de atraso, a gente estava preparando direitinho todos os números, então eu vou começar com o fechamento de vendas e logo na sequência vem o Merula com o fechamento do pós-vendas. Então vamos analisar agora comigo na tela os números do mês de julho. Assim como a gente fez no vídeo do mês passado, a gente continua comparando julho com junho desse ano, não estamos comparando com o mesmo período do ano passado, porque o ano passado a gente tinha um incentivo do governo, os bônus adicionais, e isso pode ter distorcido um pouco a indústria. Então, olhando um pouco na indústria total, uma indústria bastante forte, 23 dias úteis em julho e 20 dias úteis em junho, isso vai ser importante na nossa análise. Uma indústria bastante alta, mais de 227 mil carros no mês passado, 24 mil carros a mais do que o mês de junho, cresceu de forma linear, sem tirar o efeito de dias úteis, 12%, mas quando a gente faz a conta da venda por dia útil, na prática, a indústria como um todo vendeu 2,4% a menos. Na mesma lógica, a Volkswagen cresceu quase 23,7%, quase 37 mil carros emplacados, de fato um bom volume, e aqui cresceu em dias úteis 7,6%. Isso reflete no market share, no total, depois eu entro no detalhe com alguns pontos específicos. Fechou em segundo lugar com 16,2%, crescendo 1,5% de market share versus junho desse ano. E aí vocês conseguem acompanhar o desempenho das outras marcas. Aqui no varejo, a gente tem um cenário também interessante, uma indústria que segue forte, bateu quase 120 mil unidades, cresceu 13% sem considerar os dias úteis e considerando os úteis, menos 0,9%, ela foi muito estável. A Volkswagen aqui cresceu, tivemos alguns produtos de destaque, como um Polo Sense, a entrada do Nivo Sense, tudo isso ajudou nesse número. Então a gente cresce aí em dias úteis 3,5%, crescemos aqui 0,5 pontos percentuais e fechamos ali em 11,9% de market share. Vale importante destacar, crescemos, sem dúvida nenhuma, mas a gente ainda está abaixo do objetivo estipulado. Tem um objetivo maior, um objetivo que a gente corra atrás, mas para isso a gente tem que trabalhar na competitividade dos principais modelos. É isso que faz com que o nosso market share possa chegar nesse objetivo que eu comentei com todos vocês. E aqui, em vendas diretas, um cenário também, a indústria como um todo, 107 mil, mas em dias úteis ela cai 3,9%, e aqui sim, novamente, a Volkswagen cresce mais, cresce quase 26% e cresce 10,3% versus o ano passado, versus o mês passado, analisando por dias úteis. E aí, no market share, a gente tem um efeito maior, 2,7%. A gente vê que pelo menos as duas primeiras marcas, apostaram muito nesse segmento. Aqui a gente percebe esse efeito dessa aposta dessas marcas no segmento. Mesmo assim, no primeiro gráfico mostramos uma indústria de varejo que vem estável nos dois últimos meses, com 52% e 53%, ou seja, a indústria de corporativa entre 48% e 47%, e no acumulado do ano, como eu disse, a gente vê um varejo fortalecido, saindo de 51% ao longo do ano para 54% até agora. Embaixo a Volkswagen, a gente continua naquele cenário que a gente tem um cenário um pouco diferente do da indústria, cresceu aqui em vendas diretas e aqui no varejo a gente fechou com 39% e como a gente sempre diz, a questão da competitividade impacta muito nesses volumes. E aqui talvez o melhor gráfico de todos, como eu sempre falo, aquilo que aconteceu no chão de loja, sem impactos de um mês, emplacamentos de um mês, passando para o outro. Ao todo, com 23 dias úteis, foram vendidos 14.100 carros. Vou sempre nos números totais e vocês acompanham região a região para melhor casar aí com o seu concessionário. No mês passado, foram quase 13 mil unidades vendidas. Quando a gente compara varejo de julho com varejo de junho por dias úteis, a gente caiu 5,4%. Então, no TS, a gente vendeu 5,4% a menos. É um efeito importante, a gente precisa avaliar, mas, de novo, pode estar ligado à competitividade dos principais modelos.
Temos algumas situações em algumas regiões. Região 5 cresce quase 21%. Existe um plano especial para a região 5 e esse plano, aparentemente, pelos números aqui, tem mostrado resultado. Fizemos um atacado no geral de 15.300 unidades e com isso o estoque da rede fechou em 17.800, cresceu aí 1.200 unidades, mas cresce em alguns modelos como o Polo Sense, o Nivo Sense, a entrada da versão Rock in Rio do Polo. Então a recomposição do estoque aconteceu principalmente nesses modelos e aí a gente fechou com um estoque mais ou menos estável, olhando aí região a região, em 38%. Só esqueci de mencionar, se a gente fizesse uma análise sem ser de dias úteis, o varejo desse mês foi 8,8% melhor. Bom, como eu já tinha adiantado no vídeo, no primeiro dia do mês foi um mês desafiador, bastante longo, 23 dias úteis, um dos maiores meses do ano, e a gente teve alguns bons resultados, tivemos alguns destaques, como se eu posso assim dizer. Um deles, certeza, foi a nova versão automática do Polo. Mesmo a rede não tendo muito estoque desse carro ainda, ele fez a diferença, ou seja, a nossa estratégia no Polo, em conjunto com a montadora, vai dar resultado e já está trazendo resultado. Isso é um ponto bastante importante. Olhando um pouco para o mês de agosto, vocês viram na live um mês bastante grande, 22 dias úteis, quase mais de 220 mil carros de indústria também projetado para esse mês, ou seja, é um mês forte. A gente vem percebendo que o varejo, como indústria, ele está bastante aquecido, então a gente vê que os volumes ou o percentual da indústria que representa o varejo está maior e ele cresceu no mês passado, como eu acabei de mostrar, ou seja, a gente tem um varejo que está acontecendo. Posso até ser repetitivo, acabo falando bastante disso aqui, sempre nos vídeos para todos vocês, mas a nossa busca aqui é na busca da competitividade. A gente vem há alguns meses flutuando no market share de 11,7, 11,9, na média está dando aí 11,7 no ano. O nosso objetivo de market share é muito mais alto que isso e é nesse ponto que a gente tem que buscar, pegar e trabalhar para trazer a competitividade nos nossos principais modelos ou nos puxadores de volume para que a gente consiga entregar o market share que está planejado. Óbvio que a rede também faça rentabilidade nisso. Esse é outro tripé muito importante no nosso negócio e que a gente vai continuar buscando. Brinco, é repetitivo, mas a gente vai ser incansável em buscar a competitividade dos nossos carros no varejo. Esses são os fechamentos do mês, a gente volta aí ao longo da semana com mais novidades para todos. Um abraço. Amigos da rede, vamos falar um pouco do fechamento de julho. Esse mês nós contamos com 23 dias úteis, o que proporcionou uma performance melhor que o mês anterior. Acompanhem comigo na tela. A região 1 fechou com 110% do objetivo. A região 2, 107,2%, a região 3, 105,7%, a região 4 e 5 ficaram abaixo dos 100%, com 99,2% e 74,7% respectivamente, a região 6 com 101% e o fechamento Brasil atingimos esse mês os 101,2%. Logo abaixo nós temos um quadro de peças e acessórios. Fizemos eles separados para que vocês vejam que a região 1, 2, 3, 4 e região 6 atingiram os objetivos no que se refere a peças. E o que trouxe para baixo alguns resultados foi o objetivo e o atingimento de acessórios. Quando falamos dos objetivos acumulados até o mês anterior versus o realizado acumulado, nós temos a região 1, 2 e 3 fechando dentro do trend de fechamento e a região 4, 5 e 6 abaixo, perfazendo um total de 93,99. Tivemos uma diferença entre o objetivo e o realizado de 58.723.753. Quando falamos do valor absoluto de atingimento dos objetivos, deixamos separados por regiões. Então, a região 1, nós temos 12,5% que não atingiu o objetivo
e temos 87,5% que atingiu o objetivo de 100%. De sua vez, a região 2, 52% não atingiu, 47% sim. Região 3, 41% da região não atingiu, porém 58,3% atingiu o objetivo de 100%. Região 4, nós temos 52% do total de grupos que não atingiram e 47,9% que atingiram o objetivo. Região 5, nós temos 78% que não atingiu, o maior percentual expressivo das regiões, que não atingiu o objetivo, contra 22% atingindo o objetivo. A região 6, nós temos 50% não atingindo e 50% atingindo. O total Brasil, nós temos 51,5% que não atingiu o objetivo contra 48,5%, ou seja, 118 grupos não atingiram 100% do objetivo contra 111 que fizeram 48,5%. Na escala de bonificação, que conta a partir dos 90% de atingimento, notem essa barra vermelha que diz a totalidade dos grupos que não atingiram a performance, ou seja, escala 0 de bonificação. Portanto, senhores, dentro da região 1, nós temos um grupo que não performou contra 15 performando a partir dos 4%. Região 2, 7 grupos não perfazem contra 31. Região 3, 10 grupos não perfazem, ou seja, 0% de bonificação contra 38 performando. Região 4, 16 grupos não performam contra 32 performando. Região 5, 28 grupos não perfazem contra 13 que perfazem. E por fim, a região 6, 16 grupos, 0 de performance contra 22 entrando na escala de bonificação. 78 grupos do total de 229 grupos não perfazem, ou seja, 0 de bonificação, contra 151 grupos que começam a escala de bonificação de 4 a 7%. Então, senhores, essas são as informações do fechamento de pós-venda. Não se esqueçam que na sequência vocês receberão o Rede em Foco, trazendo todas as informações detalhadas, tanto de vendas como pós-venda.